Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é a nossa aula de segundas-feiras do curso de Swing Trade. É uma aula aberta, então todos podem assistir no auditório tranquilamente. Então, inicio dando as boas-vindas para todos que são nossos alunos do curso de Swing Trade, do curso de Day Trade, e também para todos aqueles que estão apenas acompanhando aí essa aula aberta que a gente faz toda semana com as recomendações de swing trade que a gente tem para vocês, tá? Bom, foi uma semana bacana, foi mais uma semana legal, tivemos excelentes operações montadas, mantivemos boa parte das operações que a gente tinha na semana anterior, e a nossa aula de swing trade de hoje, ela tem tudo a ver com essa continuidade, tá? Então a gente vai seguir, como sempre, a agenda, que eu vou passar para vocês agora. A gente vai fazer primeiro uma análise aí do mercado como um todo, então vamos falar aí de Ibovespa, vamos falar de Dow Jones, como é que está a tendência maior, períodos diários, período semanal, como é que a gente está enxergando o mercado aí para as próximas semanas, para os próximos períodos. Depois disso, nós vamos fazer aí as análises da semana, então, as recomendações da semana. E como sempre, no meio das recomendações, tem aqueles ativos que nós estamos acompanhando as operações. Para quem não sabe, aqui na Interinvest, a gente dá o acompanhamento para vocês desde antes da entrada das operações e depois dessa entrada a gente continua mantendo esses ativos em recomendação, continuamos atualizando diariamente aí os stops, enfim, para você ter toda a assessoria que você precisa para montar as suas operações, tá certo? Então acho que é essa a ideia, é isso que a gente tenta fazer aqui. Bom, gente, então nós vamos, como eu disse, trabalhar com vocês, além das recomendações, algumas posições que nós ainda estamos mantendo, tá? Então a gente está posicionado já há várias semanas aí em muitos ativos, a gente vai trabalhar isso com vocês também. Tem muitos alunos nossos que estão posicionados também. A gente vai sempre dar um feedback para cada um sobre essas operações e com isso a gente fecha então mais uma aula de swing trade. Essa aula tem uma duração aproximada aí de 1 hora, então por volta das 8 horas a gente deve estar encerrando os nossos trabalhos aqui, ok? Então para todos se programarem. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Como eu disse, foi uma semana boa. Aliás, fechamos um mês, né? Então está aqui o nosso endereço, aqui o nosso índice Ibovespa. A gente teve um mês muito difícil aqui no mês de março. Tivemos um mês muito difícil aqui no mês de fevereiro. Mas nós temos conseguido excelentes operações. Temos conseguido montar muitas posições bacanas. E tem vários alunos aí que, como eu já disse no call de abertura hoje, fizeram aí o melhor mês de sua história na Bolsa mês passado. É o caso, por exemplo, do nosso novo moderador, o Dácio, que em fevereiro teve o melhor mês de sua história da Bolsa, março teve um mês excelente. Para mim, março foi um dos melhores meses que eu já tive aqui na Bolsa, um rendimento espetacular. Tem vários alunos aí, tem o nosso amigo Denilson lá do Maranhão, tem, enfim, todo mundo aí conseguindo excelentes resultados. Professor Pacheco, tem um monte de gente aí que está conseguindo resultados bastante consistentes, outros que, claro, que eu já nem lembro o nome de todo mundo, é muita gente, mas de qualquer forma estão todos de parabéns. Todo mundo que conseguiu um bom resultado mês passado está de parabéns, porque o mercado se apresentou muito difícil para a gente, foi muito complicado. E a gente conseguiu, então, como eu disse, excelentes operações, então está todo mundo de parabéns aí. Bom, para o dia de hoje eu falei para vocês, vamos ter um pregão difícil. E tá aí, realmente tivemos, estão olhando os 15 minutos. A gente teve uma pancada, depois mal corrigiu, e depois disso uma sequência de candles de alta, só que vocês podem observar que praticamente todos eles são invertidos. Então uma sequência de invertidos onde o mercado não para de subir, mas logo na sequência ele já corrige, então deixou pra gente aqui volatilidade alta, cedeu no final, enfim, não foi um dia fácil, não foi um dia tranquilo. Vários ativos subindo aí 3, 4, 5% no dia e a gente sem conseguir aproveitar essas entradas justamente em função da volatilidade que gera, como sempre, uma grande dificuldade nas entradas aí, tá certo? Então, pessoal, nós temos aí para a semana agora, vamos dar uma olhadinha no semanal, nosso índice enrolado, tá? A gente vem aqui de nova máxima do ano, aqui nos 68.969, o mercado deu sinal de correção, chegou a ceder bem na semana passada e a gente agora está nessa situação. Se perder esses 64.095, deve ceder e deve ceder bem, tá? Então podem observar aqui, a gente veio testar hoje já, acabou não rompendo. Agora,
a gente tem até os 66.967 para consolidar nessa semana, sem romper nem máximas nem mínimas aqui no nosso gráfico semanal. Então, se o mercado ceder, como eu disse, vamos arredondar, perdendo aqui 64 mil pontos, a gente deve, então, desenvolver bem com o possível alvo aqui da região dos 60 mil pontos. Tá? Então, está aqui, é o alvo provável desse movimento. Perdendo 64 mil pontos, temos alvo aqui na região dos 60 mil pontos. Tá? Por outro lado, se o mercado continuar subindo, a gente vai enfrentar muita volatilidade, porque ele tem muita resistência por aqui. Então vamos lá, começando com algumas delas. Aqui já tem um monte, eu vou arredondar aqui para 66.561. Aí depois tem 66.967. Aí depois tem 67.419. Aí depois tem 67.782. E assim vai, até 68.969. Ah, daí vai embora? Não. Aí tem 70 mil pontos, 71, 72, 73, máxima histórica, próximo de 74. Então, gente, é uma região de muita resistência para o nosso mercado e a volatilidade deve ser altíssima se ele continuar subindo, porque o mercado não está apresentando tanta força assim para ir lá e subir e ir embora. Tanto que vocês viram semana passada que a gente montou um pivô de baixa, né? Então, é isso que a gente espera aí para os próximos pregões. Se o mercado ceder, vai ser bom. E se por acaso continuar subindo, a gente deve enfrentar aí bastante volatilidade. Tá? No mercado americano, nós temos... Deixa eu pegar para vocês aqui. Tá aqui. Mercado americano, nós temos o índice Dow Jones fazendo nova máxima do ano hoje. Tá? Então, incrível. É a força do mercado americano. Nós tínhamos o topo anterior aqui nessa região dos 13.288, deixa eu marcar aqui. Então, 13.288,33. E rompemos isso no pregão de hoje, tá? Então, hoje nós fomos lá testar 13.297,03. Mas não conseguimos um fechamento acima deste valor, tá? Então começou tudo de novo. Vocês lembram aqui dos 13 mil pontos? Rompeu uma vez, não fechou acima. Rompeu de novo, não fechou acima. De novo, mais uma vez, de novo. Enfim, até que corrigiu forte, aí depois voltou com consistência, rompeu e foi embora. Tá certo? Agora a gente fez de novo a mesma situação. Rompemos a máxima do ano, mas a gente não conseguiu fechar lá em cima. Então isso pode trazer dúvidas com relação à consistência do movimento, como aconteceu aqui, e como o nosso mercado já está mais fraco do que o mercado lá de fora, a gente pode então enfrentar algum tipo de enrolação nesse sentido, tá certo? Perdão. Então esse é o mercado americano, já numa zona de consolidação, entre os 13 e os 13.300, mais ou menos, que a gente está desenvolvendo aqui. O mercado precisa romper forte para cima, ou pelo menos vir testar essa mínima e romper uma vez também para baixo, porque assim está realmente complicado. Se vocês observarem aqui no semanal, acabamos de fazer nova máxima, de novo sem uma correção. A última vez que nós corrigimos nas médias foi lá no comecinho do mês de março. Depois disso, uma alta constante, com apenas uma pequena correção num dia, já recuperou no outro, então deixou invertido na semana, e máxima em cima de máxima. Tá? Então o mercado americano está muito forte e a gente aqui não está mais acompanhando. Tá? Então já é muito perigoso, o que dificulta ainda mais as nossas operações. Tá certo? Então é isso que a gente visualiza para os próximos períodos, para os próximos pregões. Então vamos lá, vamos começar a dar uma olhadinha nas recomendações que nós temos aí para vocês na semana. Tem uma interessante que é a fertilizante Zeringer, a gente montou posição nela, tá? Então tem gente posicionada, quando rompeu aqui os 12,20, então tá fantástica, fertilizantes, já veio aqui até os 12,68, todo mundo já gerenciou risco, tá todo mundo tranquilo. E agora a gente mantém o stop aqui na região dos 12,12, tá? Então está aqui, essa é a fertilizante Zeringer. A gente montou posição nela já na semana passada, quando ela rompeu aqui esses 12,12, mais precisamente montamos posição aqui no dia 27/3, conforme recomendação da semana passada. O stop agora está aqui nessa mínima de 12,12, o ativo está desenvolvendo super bem, então é só manter agora a posição, manter a tranquilidade. Tá? Então, 8 centavinhos de risco, a gente já gerenciou muito bem a posição,
Então já está todo mundo tranquilo aí na fertilizantes, tá? E ela pode continuar desenvolvendo bem, tá, gente? Acho que fica interessante. Ela tem um alvo legal aqui na região dos 12,88. E se a gente vier mais atrás, vocês vão ver que ela tem alvos fantásticos aqui na região de R$15. Ela tem alvos na 14,20, R$15. Depois nós temos alvo aqui na região dos 20 e temos inclusive uma máxima histórica lá na região dos R$30, 29,82, tá? Então tem alvos fantásticos aí, fertilizantes Zeringer, e eu acho que pode ser interessante a gente continuar acompanhando aí esse ativo, tá? Então parabéns para quem fez as entradas, foi uma bela entrada. Eu acho que vale a pena manter essa posição. Acho que pode manter sim, com toda a calma, com toda a tranquilidade do mundo, tá? Além da fertilizantes, nós temos também um outro ativo interessante que é a Log N3, tá? Então tá aqui a login. Se alguém quiser alguma análise, por favor, coloca no chat pra gente aí. A gente vai fazer após as recomendações da semana. A gente vai abrir espaço só para analisar aqueles ativos que vocês desejam, tá? Temos aqui a Log. A gente estava de olho na Log. Na verdade, eu preparei essa aula ontem. E então a gente não conseguiu passar o ponto de entrada para vocês, que era aqui na região dos 8,15, tá? Infelizmente perdemos essa entrada, mas não tem problema, porque o volume dela também foi muito baixo e ela tem um ponto interessante aqui nos 8,70. Então vale a pena acompanhar esse ativo aqui nos 8,70, tá? Se ela romper isso aqui, ela faz nova máxima no diário, aí vale a pena a gente acompanhar pelo semanal. Aí temos objetivos extremamente interessantes, aqui na região dos R$9, certo? E daí rompendo os 9, vamos lá, vamos continuar subindo, vamos buscar os alvos maiores. Aí nós temos aí 9,35, 9,54 e assim vai, R$10. E vamos embora, vamos continuando aí o movimento, tá? Então dá até para a gente falar aí na máxima anterior dela, lá na região dos 10,66. E tem alvos maiores do que esse ainda, tá? Então tem alvo lá nos R$15, vale a pena manter esse ativo, tá? Então quem pegou, não stop. Mantenha a posição, tranquilo. O stop desse ativo agora, se alguém já pegou, tá? Vocês podem colocar aqui no 7,99, tá? Como eu disse, a gente não conseguiu passar a recomendação para vocês hoje. Foi tudo muito rápido, a gente chegou a passar várias recomendações hoje, Klabin, positivo, enfim. Essa aqui não deu tempo. Então, assim, vamos ficar de olho, rompendo os 8,70, ver se a gente consegue manter uma posição desse ativo, que eu acho que pode ser bastante interessante, tá? Temos, além da Log, nós temos também a Tecnos, tá? É a Tec N3. Também interessante aqui a Tec. Gente, ela bateu aqui nos 18 e não rompeu, tá? Então, é um objetivo bastante interessante, vocês podem ver aqui no semanal. Tem pouco histórico, mas ela fez máxima aqui nessa região, dos 19, corrigiu, aqui no gráfico diário nós chegamos nas médias, chegou a dar um sinal de compra, voltou a cair e está prestes a montar um pivô, tá? Então vale a pena acompanhar a Tecnos rompendo aqui os 18 com alvo aqui na região dos 19, tá? Então bem interessante aí a Tecnos, código dela TECN3, tá? Então muito bonito aí rompendo os R$18 com alvo aqui na região dos 19. Além da Tecnos, nós temos também a Klabin KLBN4, que foi uma bela entrada que a gente fez no pregão de hoje já, tá? Então, o pessoal estava de olho nela, rompendo aqui essa máxima dos 8,60, que é a entrada do semanal, deixou invertido no semanal e deu sinal de compra hoje. Então, o pessoal se posicionou nela aqui nos 8,60 e aí já gerenciou risco, tá? Ela veio até 8,80, então desenvolveu muito bem. O pessoal, como sempre, já gerenciou risco, já fez a entrada por day trade, tranquilo. E agora, quem pegou, pode manter o stop aqui nos 8,42, tá? Então parece um stop longo, 18 centavos, só que a gente também conseguiu um belo gerenciamento por uma entrada em day trade, tá? Então, apesar de parecer um stop longo, ninguém tem mais risco nessa operação. Todo mundo conseguiu gerenciar bem, tá? Então pode manter o stop aqui nos 8,42 tranquilamente e deixa agora ela embora, deixa ela subir, tá? Alvos desse ativo. Primeiramente, nós temos o objetivo R$9. Aí rompendo os 9, tem um monte por aqui, vamos falar em 9,18, vamos falar em 9,29 e depois a máxima anterior lá nos 9,83, tá? É um ativo muito interessante e o pessoal conseguiu uma bela entrada nos 8,60 no pregão de hoje.
Infelizmente acabou devolvendo um pouco no final, mas já estava todo mundo gerenciado, já estava todo mundo tranquilo, o que é a parte mais importante, tá? Nós temos, além da Tecnos, nós temos também, a Klabin. Além da Klabin, tem uma interessante aqui, que é a SMTO3, a São Martinho, tá? Então tá aqui, a São Martinho, eu acho que ela está bastante interessante, ela pode ficar legal. Rompendo aqui essa região dos 23,60, a gente estava de olho nela já. Infelizmente, perdemos a entrada. Como eu disse, hoje foi um monte de ativo dando conta, dando entrada. Já estava preparado desde ontem essa análise, mas não conseguimos pegar. Mas não tem problema, porque ela está se aproximando aqui dos 24, que é o ponto mais interessante dela. Então vale a pena acompanhar essa região aqui dos 24, tá? E rompendo os 24, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$25, 24,88, vamos arredondar aqui para R$25. Aí depois nós temos alvo aqui na região dos 25,69 e depois nós temos objetivo aqui na região dos 26,65, tá certo? Então tá aqui a São Martinho, código SMTO3, tá? Além da São Martinho, nós temos a Saraiva Livreiros Editores, SLED4, tá? Então, repetindo o código SLED4, vou colocar para vocês lá no chat, SLED4, tá aí? Tá? Então, interessante, bem próxima de dar sinal de compra também, rompendo aqui esses 23,65. Também é pivô no diário, também é sinal de compra em semanal. Eu acho que ela pode ficar também bem interessante. Tá? Então, rompendo aqui 23,65. Claro, tem que entrar volume nela. Por enquanto não entrou. Mas rompendo 23,65, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região dos R$24. E daí, rompendo os 24, a gente tem objetivo aqui na região dos 24,68. Depois aqui dos 25,51. E finalmente aqui dos 26,98, tá? Então, interessante aqui a Saraiva Livreiros Editores, tá? Vem de uma queda forte, corrigiu bem aqui no semanal, tá deixando invertido e pode montar um pivô de alta aqui, tá? Então, pode ser interessante se a gente observar por essa ótica do ativo ter falhado no fundo, ter passado para cima das médias do semanal, e este talvez seja o primeiro pivô do diário, primeiro pivô do semanal que ela está prestes a montar. Então vale a pena acompanhar. Claro que o volume precisa aumentar, está muito baixo, mas aumentando o volume, rompendo aqui 23,65, alvo 24. E daí vamos lá, 24,68, 25,51, 26,98, etc. Tá? Temos também um outro ativo interessante que é a Porto Seguro, que é a PSSA 4. Essa nós passamos na sala para vocês, tá? Então tá aqui, PSSA 4. Perdão, alguma coisa está errada. PSSA 3, não é 4. PSSA 3. Então tá aqui. A gente passou para vocês o ponto de entrada, rompendo aqui os 20,41. Tá? Então o ativo veio testar hoje e acabou não desenvolvendo, o que é muito bom porque permite que a gente consiga novas entradas amanhã. Então está aqui rompendo agora 20,44 a Porto Seguro, a PSSA, ela fica interessante, passa a ter alvos bacanas aqui na região de 21,35, depois temos aqui 21,87, finalmente 22,40 e depois 23,32, tá? Então interessante aí a Porto Seguro, o código dela PSSA3, tá? Então tá aqui bacana a Porto Seguro, pode ser interessante. O volume precisa aumentar, tá? O volume de hoje foi baixo. Se amanhã entrar um volume legal no ativo e romper esses 20,44, vale a pena acompanhar, gente. Pode ser uma excelente entrada a Porto Seguro, tá? PSSA3. Além da Porto Seguro, tem a nossa queridinha do dia aí. Foi uma bela entrada que a gente passou na sala. Passamos ao vivo durante o pregão, essa entrada hoje. Aqui na Positivo, nos 7,15, tá? Então, eu, na verdade, peguei nos 7,12. Eu me adiantei um pouquinho no sinal, porque o book estava vazio. O pessoal comprou por tudo aí. Tinha um monte de gente que pegou. O pessoal pegou 7,12, 7,13, 7,15, 7,16, 7,17, enfim. E o ativo simplesmente explodiu para cima, foi lá no 7,33. Todo mundo gerenciou risco, todo mundo tranquilo. E o stop da posição agora passa a ficar exatamente aqui nos 6,99, tá?
Então, uma posição totalmente sem risco. O meu caso, tá? Eu não sei aonde que todo mundo gerenciou, porque é muita gente que pegou, mas de qualquer forma, eu comprei no 7,12 e gerenciei aqui no 7,29, tá? Então, com isso, eu estou ganhando 17 centavos e estou arriscando 13. Então, está super tranquila a posição. Já é um trade ganho. No primeiro dia, deu tudo certo. E agora, pessoal, rompendo amanhã, esse 7,36, é só a gente esperar ela ir lá buscar essa máxima aqui na região dos 7,80, tá? E a melhor parte, se nós estivermos errados, não vamos perder um centavo com isso, tá? Então é muito bacana. Essa é sempre, aliás, a melhor parte, né? Nós temos, além da positivo, que nós já posicionamos, tem aqui a JHSF3, tá? Então tá aqui, JHSF3, também pode ser um trade interessante, tá, gente? Teve na semana passada aí um volume altíssimo, e ela fez uma correção forte, vem de uma tendência muito bacana. Agora ela corrigiu muito forte também lá no semanal, deixou um grande invertido, e está prestes a dar um sinal no semanal aqui, rompendo os 6,10, com alvo aqui na região dos 6,35, tá? Então acho que pode ser muito bacana. Nosso amigo Trevisan diz lá que pegou a positivo a 7,20, gerenciou a 7,36, então também está tranquilão na operação. Parabéns, viu, Éder? Muito bacana. E temos agora então aqui um outro ativo que eu acho muito interessante, tá, pessoal? Mas por que não tem que corrigir mais, Fabiano? Gente, olha só, a tendência dela é muito forte aqui no semanal, tá? É um ativo que vem em tendência muito clara e vem de uma forte alta, corrigiu, deixou invertido, deu sinal de compra, pô, o que mais a gente precisa, né? Então é fazer aquela entradinha de sempre, com tranquilidade, gerenciar risco e ver aonde que vai dar o stop depois da entrada, tá? Então, muito bacana, JHSF3, acho que pode ficar bastante interessante, rompendo 6,10 com alvo lá no 6,35. Além da JHSF, vamos falar da Gol. Então tá aqui a Gol 4, maravilhosa a posição da Gol. A gente está tendo um lucro muito expressivo na Gol. Ela teve mínima hoje aqui em 12,04. Então do nosso ponto de entrada, que é 13,80 para 12,04, a gente está faturando nada mais, nada menos do que 12,75% na posição vendida, tá? Fantástica a posição da Gol, realmente fantástica. E agora, pessoal, é ficar de olho se ela perde os R$12, tá? Quem está na posição pode perguntar, Fabiano, não vale a pena zerar essa posição e embolsar esse lucro? Na verdade, nós embolsamos boa parte da posição aqui perto dos R$13, quando gerenciamos risco, e depois gerenciamos uma outra boa parte da posição aqui por volta dos 12,20, 12,30, sobrando agora só 25% da posição original. Então já é um trade ganho, já é uma posição fantástica, e agora nós vamos manter isso para o futuro, vamos deixar vendido, deixa lá. Está alugado papel, deixa a venda correr agora, vamos tentar buscar o alvo dela das mínimas anteriores, lá na região dos 9, tá? Vamos ver se ela vai para lá. Se não for, não tem problema, a gente já matou 75% da posição com lucro, isso agora é uma posição residual, que se ela cair mais R$2, R$3, pode dar ainda um bom lucro, mas se voltar a estopar também já não tem mais problema, porque a gente já está totalmente seguro na operação, tá? Além da Gol, então, claro, Gol agora não dá para fazer entrada, né, gente? Tem que esperar ela corrigir para fazer uma nova entrada, isso aqui é para quem já está na posição, né? Além da Gol, nós temos que falar também da Brasil Telecom. BRTO4. Então tá aqui a Brasil Telecom. O pessoal fez uma entrada nela bacana e conseguiu uma colocação de stop interessante também aqui no ativo, tá? Então vamos lá, agora mudou os valores aqui, eu preciso atualizar. A gente conseguiu um ponto de entrada legal nela aqui nessa região, tá certo? Os 9,59. E o pessoal está com o stop dela, que antes era, na verdade, 11,99. Agora a gente atualizou esse stop aí no mesmo lugar, com função dos dividendos, para 9,56. Agora não fez mais muito sentido, mas antes estava fazendo justamente em função dessa entrada aqui dos 11,99, tá? O pessoal pegou ela, se eu não me engano, foi aqui nos 9,81, já gerenciou risco e tal, e o stop agora ficou nos 11,99. Como ela pagou dividendos, ficou ex, agora mudou bastante os valores, então não faz mais muito sentido o stop nos 9,56, mas isso aqui é justamente em função dos 11,99 que era anteriormente, tá?
Quem está na posição e quiser garantir mais ainda uma parte do lucro, stopa no 9,65, tá? Então pode ficar bem tranquilo. O pessoal comprou aí quando era rompendo 12,30, tá? Aí depois fez uma bela operação e colocou o stop nos 11,99, tá? Então muito bacana. E agora, como eu disse, mantenham aí a posição, podem colocar o stop nos 9,94, que eu acho que já é uma posição ganha. Como ela está muito volátil aqui nos últimos dias, vocês podem garantir de vez esse trade aí, colocando o stop nos 9,63, tá? Além da BRPO, nós temos também um outro ativo interessante, que é a Metal Leve. Então tá aqui, Metal Leve. Gente, ela rompeu os 57, que a gente estava de olho aí, mas acabou no finalzinho do pregão, rompeu lá nos últimos minutos, um volume fantástico, o maior volume do ano, e ela pode continuar desenvolvendo, tá? Então quem não pegou o rompimento dos 57, que ninguém pegou, na verdade, acredito eu, vocês podem continuar observando. Vamos ver, é a máxima histórica do ativo, tá? Então não tem muito alvo para ela, mas gente, rompendo amanhã 57,18, dá para comprar, gerenciando o risco por day trade e colocando stop daí na mínima do dia de amanhã, se der certo a operação, e mantendo lá 20, 25% para swing trade, tá? Então, leve 3, a Metal Leve, continua interessante, apesar de ter rompido 57, ainda pode ser legal se romper agora 57,18, tá? Além da Leve 3, nós temos também o Magazine Luiza, MGLU3, tá? Então tá aqui o Magazine, bastante volátil aqui nas últimas semanas. O pessoal fez uma entrada bem consistente nela. Deixa eu até confirmar o ponto exato de entrada, que eu já nem lembro mais. Ó, o pessoal comprou ela a 11,67, tá? Então vamos colocar aqui o ponto de entrada, 11,67. Ela vem de nova máxima, quando corrigiu, o pessoal comprou ela aqui, 11,67, gerenciou risco muito bem e colocou o stop agora na região dos 11,16, tá? Então vamos colocar o stop dela aqui, 11,16, então está aqui o stop colocado, 1 centavo abaixo deste candle aqui do fundo, e agora ela está trabalhando, está oscilando, por isso que é bom deixar o stop um pouco mais folgado. Eu falava com o nosso amigo Guilherme Fernandes hoje sobre isso com a Positivo, tá? Então é bom deixar o stop mais folgado, você não tem risco na posição, a posição ganha, então deixa ela trabalhar, observa que ela está trabalhando, corrigiu, já montou um pivô de alta e está indo lá buscar máxima de novo, tá? Então já se sustentou acima dos 12 mais uma vez, e agora ela pode lá de novo buscar esses 12,86. Tá? Então vale a pena acompanhar aí o Magazine Luiza, uma bela entrada que a gente fez nela aí a 11,67. Tá? Além do Magazine Luiza, uma outra posição muito interessante que a gente montou semana passada foi a Rossi. Tá? Também recomendação aqui do curso. Falei para vocês da venda da Rossi a 9,98. Está gravado lá. Rompeu na sexta-feira. Todo mundo gerenciou risco, cedeu bem no pregão de hoje, acabou fechando aí com mais de 2% de queda, devolveu bastante ao longo do dia, mas como já é uma posição ganha, vamos colocar o stop aqui nos 10,01. Então, 3 centavos aí acima do nosso preço de venda, todo mundo já gerenciou o risco dela tranquilamente lá na região dos 9,80. Então, o pessoal gerenciando o risco aí com 2% de ganho, e arriscando aí só 2, 3 centavos com o restante da posição, tá? Então, bem tranquila a posição da Rossi, mantenham posição, stop em 10,01, não tem por que zerar isso aí, tá? Além da Rossi, nós temos também a BTOW3, B2W Varejo, maravilhosa posição do pessoal também, temos posições montadas aqui a 9,38, 9,37, ela veio bater aqui na região dos 7,85, tá? Então, muito bonita a posição aí da B2W, da BTOW. E tem gente ainda posicionado, tá? O stop dela, pessoal, vamos manter isso bem folgado para deixar ela trabalhar bem. Mais uma vez, já zeramos aí 75%, 80% da posição. O que sobrou agora é residual, não tem mais do que a gente se incomodar. Então, rompendo agora o 9,01, a gente stop posição. É bom deixar bem folgado para a gente tentar aproveitar ao máximo essa queda, que é um ativo que já vem caindo forte nos últimos anos e pode continuar cedendo. Então vale a pena manter essa posição, tá? Temos além da BTOW CSMG3, tá? Então tá aqui a Copasa
Copasa deu entrada para a gente aqui na região dos R$ 41,90, tá? No dia em que ela fez isso, ninguém pegou, o pessoal pegou no dia seguinte, que foi lá os R$ 42. Então, manteve os R$ 42, ela bateu aqui na região dos 43,24, tá certo? E agora, gente, ficou bem tranquilo para você manter o stop, tá? Então, tá todo mundo gerenciado. Agora, quem quiser correr um pouquinho mais de risco, risco não, na verdade, quem não quiser devolver tanto, pode colocar o stop aqui em 41,99, tá? Quem quiser correr um pouquinho mais de risco, quiser deixar ela um pouquinho mais folgada, pode colocar o stop aqui na região dos 41,49, tá? Então tá aqui 1 centavo abaixo do candle do rompimento. Acho que fica bastante interessante aqui a Copasa, tá? Rompendo então 41,99. Quem não quiser devolver nada já pode stopar a posição. E quem quiser manter posição um pouquinho mais, deixar ela um pouquinho mais folgada, o que eu até recomendo, trabalhem lá com 41,49. Vocês dão bastante folga para o ativo trabalhar com consistência, com tranquilidade, tá? Temos ainda, além da Copasa, a Profarma, PFRM3. Então está aqui a Profarma, então bastante interessante também o ativo. A gente tem posição montada na Profarma, deixa eu até confirmar o valor aqui, onde foi montada esta posição. Então foi feita uma bela venda aqui na montagem do pivô, aqui na região dos 10,50. Eu vou mostrar para vocês exatamente neste ponto, 10,50 foi feita aí a venda na Copasa e o pessoal continua tranquilo com ela, tá? Quem não quiser devolver absolutamente nada, aperta o stop, coloca lá em 10,01. Primeiro movimento de correção, vocês vão estopar a posição. Quem quiser manter posição, que é o meu caso, eu sempre gosto de manter posição, stop lá em 10,81. Tá? Então, com bastante tranquilidade, com bastante calma, a Profarma, tá? Então, além da Profarma, nós temos também a Lupatec, a Lupa 3, outra recomendação nossa, já das últimas 2 aulas. Essa semana ela desenvolveu, nós tínhamos recomendação aqui nos 5,63. Parabéns aí para quem pegou. Quem pegou, com certeza já gerenciou risco. Vocês têm 2 opções. Primeira delas, colocar aqui no 5,71. Ou então, se vocês não quiserem correr risco algum, simplesmente coloquem aqui no 5,51, tá? Então também já é uma posição ganha aí a posição da Lupa 3, da Lupatec, tá? Então bacana aí, mais uma vez, mais uma posição que a gente mandou muito bem na semana passada. E na outra já um trade do ponto em que a gente passou, que era a mínima aqui dos 5,60. Deixa eu pegar aqui certinho. 5,63, o ativo chegou a bater R$5, tá? Então são 60 centavos num ativo aí de R$5, isso é mais de 10%, tá? Então muito bacana a operação, parabéns aí a quem aproveitou a Lupatec. Além da Lupa, nós temos a TGMA3, a Tegma, que a gente continua acompanhando, a gente continua surfando na onda dela, mas infelizmente este ativo aqui, a Tegma, deixa eu pegar direitinho o valor dela para vocês, ela está se aproximando, ou se aproximou aqui, e acabou estopando alguns de nós, tá? Então, o nosso stop aqui na Tegma era 29,99 e foi acionado, tá? Então, infelizmente, tivemos aí um stop acionado na Tegma, acabamos zerando a posição e agora precisamos aguardar aí mais um ponto de entrada com um risco aí aceitável, tá certo? Encerrada a posição da Tegma, que a gente havia montado aqui na região dos 29,60 mais ou menos. Zeramos agora com stop nos 29,99, ganhando aí 40 centavos, que é mais de 1%, tirando o gerenciamento, é claro, tá? Então, além da a Tegma, vamos lá, nós temos a Arezzo, a RZZ3. Então tá aqui a Arezzo, o pessoal montou uma bela posição aqui na Arezzo, tá? Conseguiu uma boa entrada aqui neste ponto, tá? Deixa eu confirmar exatamente o ponto da entrada. Muita gente conseguiu se posicionar aqui na Arezzo.
conseguimos o ponto exatamente aqui nos 31,28, tá? Então vamos colocar aqui 31,28, um ponto de entrada na Arezzo. Quando ela rompeu aqui este ponto, montou este pivô, e a gente já deixou então agora o stop dela a R$ 30,99, tá? Centavos, perdão. E não fomos mais estopados, tá? Então tá bem tranquila a posição. O pessoal chegou a bater aqui nessa região, continuou a subir forte e pode vir testar essa máxima aqui na região dos 34,43, tá? Perdão, gente, o pessoal está me falando no chat aqui que foi estopado lá, sim, tá? Então eu não tinha visualizado aqui. Ela realmente perdeu os 30,99 quando bateu neste candle aqui, infelizmente, o pessoal estopou posição na Arezzo, tá? Então, mais uma que a gente vai estopar lá, tranquila a posição, todo mundo gerenciado, acabou pegando o stop do pessoal aí e voltando a subir. Faz parte do jogo, a gente tem que colocar o stop em algum lugar, eventualmente vai lá e pega mesmo, faz parte do jogo, tá? Então, mais uma posição encerrada, aqui agora na Arezzo, tá? Então, bacana a posição, parabéns a todos que pegaram ela aí. Nós temos também a Marfrig MRFG3, posição que nós montamos semana passada. Estamos com o stop aqui nos 11,22, então continuamos com o stop aqui na Marfrig. Ela voltou a desenvolver no pregão de hoje, o volume continua baixo, mas ela está indo lá. Veio testar aqui os R$12, rompendo esses 12, deve buscar a máxima aqui na região dos 12,65, tá? Quem está posicionado na Marfrig, mantém stop aqui em 11,22. Não precisa subir o stop, deixa ela trabalhar com tranquilidade. Como é uma operação de médio e longo prazo, a intenção é fugir da volatilidade e não ficar tomando de olho em nada aí. Às vezes acontece, não tem como fugir, como foi o caso da Arezzo, da Tegma, enfim. Mas a gente sempre gerencia e tenta fugir ao máximo da volatilidade para conseguir manter boas posições consistentes, tá? Temos um outro ativo interessante que é o Paraná Banco, PRBC4. Então está aqui o Paraná Banco, continuamos de olho neste rompimento aqui dos 13,48. Várias semanas testando isso aqui, ainda não rompeu. E se romper isso aqui, ela pode continuar desenvolvendo, tá? Se eu não me engano, é máxima histórica, exatamente, certinho, máxima histórica do ativo. Então, rompendo aqui 13,48, a gente pode ficar de olho nela, deve continuar desenvolvendo, alvo 14, 15, 16, enfim. Como é máxima histórica, não tem o que fazer. É entrar no rompimento, gerenciar risco, colocar o stop e deixar para ver até onde vai, tá? Temos também a General Shop, código dela GSHP3. Continuamos recomendando compra nela a partir de 12,34, com alvo aqui na região dos 14,64, tá? Então, aqui está GSHP3, a General Shopping, rompendo aqui 12,34, tem alvo aqui na região dos 14,64, tá? Temos também uma posição que a gente montou já há 2 semanas, que é a posição da Alpargatas. Então o pessoal montou a posição nela, continua com stop aqui na região dos 15,47, deixa eu até confirmar esse stop aqui. É isso aí, tá? Então stop já nos 15,47, tá? Então acho que vale a pena acompanhar. E quem não montou posição ainda, tem um ponto muito interessante aqui na região dos 16,49, tá? Então vale a pena acompanhar. Teve gente que montou posição aqui, ó, tá? Nos 16,03 e colocou stop aqui nos 15,99. Essa posição estopou, tá? Agora vale a pena acompanhar então o rompimento dos 16,49, que é a montagem do pivô, que é como eu sempre falo para vocês, como eu ensino vocês lá no curso ao vivo. Quando está muito esticado das médias, não pega no primeiro sinal. Deixa ele dar um sinal, consolidar um pouquinho, porque ele vai consolidar normalmente, e tenta pegar então o pivô. O pivô é aqui, ó, 16,49. Então essa é a entrada mais consistente aqui da Alpargatas, tá? Então rompendo 16,49, passa a ter alvo aqui em 17,42. Aí sim, acho que uma entrada muito consistente aqui na Alpargatas, tá? Fiquem de olho porque o volume subiu hoje, hein? Ela deixou um candle aqui interessante no dia, de indecisão, não caiu mais e acabou deixando um volume alto. Então, rompendo aqui 16,49, com volume, ela pode ficar bacana, tá? Além da Alpa, tem um trade maravilhoso também que a gente
precisa mostrar para vocês, que é o nosso trade da PDGR3, onde o nosso moderador Darcio está vendido lá desde os 7,13 com recomendação nossa, e ela já está batendo agora, bateu hoje aí R$ 6,02, tá? Então fazendo mais de R$1 num papelzinho de R$ 7. Então, fantástica a posição da PDG aí, parabéns ao Darcio, fazendo um trade maravilhoso, vamos lá, em termos percentuais de 7,13 para 6,02, são 15,5% da posição, tá? Então muito bacana. E a posição do Darcio agora, ou de quem mais estiver nessa posição, 7,01, tá? Fabiano, por que tão longe? Gente, o ativo está indo testar fundo, testar a mínima do ano anterior. Vamos colocar aqui no semanal, vocês estão vendo. É fundo lá do ano anterior. Depois disso, gente, os próximos objetivos dela são objetivos lá da crise de 2008, 2009. Tá? Então, está muito interessante ficar vendido na PDG. E é óbvio, o Darcio já zerou, como todos nós já zeramos aí, 75%, 80% da posição. Aqui na região de 6,80, 6,40, 6,30, 6,20, enfim, foi zerado bastante por aqui. Então agora ficou só uma posição residual, deixa ela cair. É como a Gol agora, né? Agora tanto faz, deixa embora. Não vale mais a pena estopar, porque a posição já é de algum tempo, já está dando muito certo. Então vamos continuar mantendo posição. Novas entradas, tem que esperar uma correção primeiro, sinal de venda, aí depois a gente pode pensar em fazer uma outra entrada nela, tá? Finalmente, a última do dia é a Eternit, a Ether 4. Então a gente vem recomendando já há algumas semanas a Eternit. Pode ficar muito interessante rompendo aqui os 9,40, tá? Vem consolidando há várias semanas, se aproximando disso aqui. O volume está altíssimo do ativo, está muito bacana, bem acima da média. Rompendo então 9,40, passa até alvo aqui na região dos R$10. E daí, rompendo os R$10, a gente tem o objetivo nela finalmente. Tem alguns aqui no meio, 10,33, enfim. O maior delas é 10,78, que é o topo anterior, que é a máxima lá. Deixa eu até ver se não é máxima histórica isso aqui. É máxima histórica dela, tá? Então, alvo lá em 10,78, que é a máxima histórica da Eternit. Então, vale a pena acompanhar, tá, pessoal? Rompendo 9,40, alvo em 10, 10,33 e 7,78, ok? Então é isso aí, gente. Essas eram as recomendações. Vamos ver agora o que o pessoal pede lá no chat. O nosso amigo Felipe, ele pede a análise da Petrobras, tá? Felipe, olha só. Petrobras. Vou fazer uma análise para você, tá? A gente está conversando desde semana passada e você está falando da Petrobras. Vamos lá. O que eu posso te recomendar sobre a Petrobras? Primeiro eu vou te recomendar que você faça um curso com a gente para você aprender a enxergar uma tendência, tá? Porque você não está sabendo enxergar a tendência. Minha opinião é que você está caindo na grande armadilha que a maior parte das pessoas que entram na bolsa caem, que é operar só Petro e Vale, entendeu? Então assim, vamos lá. Observa aqui a Petro, tá? Vou colocar ela no semanal para você. Você está vendo o que ela está fazendo aqui no semanal? Vamos lá. Vou colocar ela aqui, ó. Essa máxima e vou colocar aqui essa mínima, tá? Olha o que ela está fazendo aqui. Agora vamos pegar e vamos mostrar para você aqui outro ativo. Aqui está um ativo em tendência. Você está vendo isso aqui, ó? Topos e fundos ascendentes. Corrige e faz nova máxima. Corrige e faz nova máxima. Esse foi o que a gente comprou hoje. É positivo. Observe isso aqui, ó. Olha o caso da Gol. Olha que coisa mais linda a Gol. Uma falha de topo muito bonita aqui, com rompimento de linha média. Veio buscar então o alvo aqui nos R$12. Cantamos a bola para vocês há várias semanas atrás. Vendemos esse ativo lá na região dos 13,80. Tá? Então está aqui, falha de topo. Observa ela aqui no semanal. Falha de topo no semanal. Agora vem buscar esses alvos aqui. Chama tendência. Tá? Outro ativo que está em tendência. Ambev, por exemplo. Isso é tendência, tá? O ativo está desenvolvendo. Outro que está em tendência, HGTX. Isso aqui é uma tendência, tá? Outro ativo que está desenvolvendo, JET4. Isso aqui é uma tendência, tá? Então é isso que você tem que operar, amigo. Por que você está operando Petrobras? Me explica. Eu não consigo entender, tá? Então, para mim, você está caindo naquela grande armadilha de todo mundo que começa na bolsa, que é operar só Petro e Vale, entendeu? Então, só Petro e Vale, Petro e Vale. Quando não é Vale é Petro, quando não é Petro é Vale. E isso acaba te complicando porque você está operando ativo que não está em tendência. Então, há muito tempo a gente não está recomendando operações aí em Petro ou Vale. Porque se você observar, as duas estão completamente consolidadas
aqui no semanal. Olha que coisa horrível o semanal da Vale. Tá? Simplesmente não mexe, simplesmente não movimenta. Tá totalmente parado. Então, assim, você me falou no Skype antes lá que a tua sorte, a única chance era vender Petro, comprar amanhã, vender com gap. Tá? Por que você está continuando a querer comprar Petro se ela não está desenvolvendo? Tá? Então, assim, o que eu vou te recomendar, Felipe, é assim, a análise da Petro é que ela está horrorosa, está horrível. É um ativo que você não deve nem comprar, nem vender, nem acompanhar. Tá? Operações na Petro só a partir dos 25,75 ou abaixo de 22,59. Fora isso, não tem o que fazer nela. Tá? Então, assim, procura aprender o que é uma tendência. A gente tem cursos excelentes aqui de swing trade, de day trade avançado, curso ao vivo. Enfim, com certeza a gente pode te ajudar nisso. Mas procura entender o que é uma tendência, porque aí sim você vai conseguir montar uma boas operações e vai parar de operar ativo consolidado, entendeu? Enquanto você ficar operando Petro e Vale consolidadas, cara, você vai continuar perdendo dinheiro, entendeu? Não faz muito sentido isso. Você tem que procurar a tendência. Busque a tendência, que é lá que estão os grandes ganhos, tá? Então, como eu disse, nós falamos aqui hoje, vou repetir, nós falamos fertilizantes Zeringer, Login, Tecnos, Clabin, São Martinho, Saraiva, Porto Seguro, Positivo, JHSF, Gol, Brasil Telecom, Metal Leve, Magazine Luiza, Rossi, B2W Varejo, Copasa, Profarma, Lupatec, Tegma, Arezo, Marfrig, Paraná Banco, General Shopping, Alpargatas, PDG e Eternit. Não falamos nenhuma vez de Petro, Vale, Gerdau, isso está tudo feio, está tudo ruim, tá certo? Então, assim, eu acho que é essa a ideia. Se esses ativos entrarem em tendência, a gente vai passar a recomendar eles também. E vai passar a operar eles também, nada contra. Só que a gente está buscando ativos que estão em tendência. Não tem problema se o nome do ativo não é Petro e sim é São Martinho. Vamos operar São Martinho, está tudo certo. O importante é que tenha tendência. Tá? Então, essa é a minha recomendação para você. Era isso que eu queria conversar contigo hoje à tarde, quando você me escreveu até no Skype lá sobre a Petro e tal. Cara, esquece a Petro, ela está horrorosa. Você tem que aprender o que é uma tendência e operar apenas a tendência. Aí sim seus ganhos vão passar a ser muito consistentes, tá? Mas isso é normal, tá? Todo mundo passa por essa fase, eu também já passei, todo mundo aqui da sala também já passou, e você precisa agora aprender a identificar uma tendência e a fazer pontos de entrada consistentes, tá? E com certeza nós podemos te ajudar nisso, temos vários cursos aí. Vou te dar uma dica, entra no Ventrilo depois, conversa com o Alessio é especialista em passar isso para vocês, é ele que dá essas aulas aí do Técnicas de Day Trade, do Análise Técnica, aula do VIP Você Tem Comigo, avançado, enfim, nós vamos com certeza te ajudar a encontrar um caminho mais bacana para você conseguir efetivamente ter resultados consistentes, tá? Então é isso aí. O Edu pede lá a Edu 3. Então vamos ver a Anhanguera Educacional. Cara, eu estava falando dela hoje. O ativo está interessante, apesar de estar estranho, vamos falar assim, tá? Não sei se isso é possível, mas resumindo a história, só acima de 24,61, tá? Então nós temos aqui uma grande consolidação, tá? De vários pregões, aí cedeu, montou pivô de baixa, agora voltou a subir. No diário não faz muito sentido, mas se você olhar no semanal, você pode entender da seguinte forma. Você pode ver que aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um teste desse fundo, e aqui nós temos uma linha média, tá certo? Se romper isso aqui, você pode falar nela tranquilamente aí na região de R$34, R$30, alguma coisa desse sentido, tá? Seria a figura. Agora, só a partir de 24,61, tá certo? Então, se você olhar no diário, você vai ver que ela tem feito aí vários pregões acima da média. Eu só não recomendei ela ainda, porque o pregão de hoje é que ela estourou e eu fiz análise ontem, tá? Então hoje ela estourou 7%. Então a gente não fez ainda a revisão disso aqui, mas com certeza a gente vai recomendar alguma coisa nela, rompendo aqui os 24,61. Ela fica bastante interessante, tá? Então vale a pena acompanhar assim aí, tá, Edu? Vale a pena. Parabéns pela análise, muito bem visualizado. Rompendo 24,61 fica muito bonita, tá? Vou até anotar aqui e vou colocar ela nas recomendações para a gente depois lá no fórum, que eu ainda não atualizei. Então eu vou colocar a Edu 3
e vou dar os créditos aí para você pela análise, tá? Então, muito bacana, parabéns aí. O Felipe fala, perfeito, vou alinhar direitinho com o Alessio ainda hoje esses cursos. Felipe, tranquilo, tá? Como eu disse, não me leve a mal pelas minhas explicações, mas eu acho que a gente está aqui para ensinar vocês. O objetivo nosso aqui é ganhar dinheiro e não concordar com ninguém, né? Então, eu te passei a realidade. Tem vários alunos nossos aí na sala que já passaram por isso também. E eu falei a realidade e hoje eles estão ganhando. Então, eu espero que você também consiga chegar lá. E com certeza nós vamos te ajudar, tá? Então fala com o Alessio no Skype lá, acessa o Ventrilo, vai ser bacana, tá? Bom, a Rosana pergunta aqui da CPFE3. Vamos dar uma olhadinha então. CPFE3. Rosana, a CPFE, ela chegou a dar sinal, tá? No pregão. Só que o problema dela é que justamente, olha o candle que ela fez, tá? Então, muito complicado, mas ela pode ficar bastante interessante se romper essa máxima aqui nos 28,38, tá? Então, vocês podem ver aqui, já passou o ponto de entrada, era aqui na região dos 28,34, só que ela pode ficar legal, ela ainda pode ficar bacana se romper essa máxima amanhã aqui na região dos 28,38, tá? Então fica bonita, a CPFE pode ficar legal sim, rompendo 28,38, que é a máxima de amanhã, com alvo lá em 29,78. Depois de um candle desse, só tem uma única estratégia que você pode usar. É entrar para um day trade e, se der certo, você gerenciar risco e colocar o stop na mínima de amanhã, se você conseguir fazer isso, se for uma operação viável, tá? Comprar direto e colocar stop lá embaixo, não recomendo mais, porque ficou muito grande, tá? Então, trabalha com day trade nela, rompendo 28,38. Eu vou anotar aqui também e vou colocar no fórum para vocês lá a CPFE3 também na sequência, tá? Pessoal pergunta lá, Rafael pergunta da CCRO3. Cara, a CCRO, ela no diário, ela parece interessante se você se esforçar um pouquinho para olhar isso aqui. Mas agora veja no semanal ela e me diga o que você vê. Eu vejo um ativo muito esticado, vem subindo aí há várias semanas, sem corrigir, e deixou um grande invertido na semana passada. Ou seja, apesar de estar subindo no diário, no sinal, no semanal ela vem deixando aqui vários candles com sombra, o que demonstra que o ativo está precisando de uma correção. Então, o ideal é você aguardar um sinal de venda aqui no semanal, deixa ela corrigir, depois a gente pega ela com um pouco mais de consistência, tá? Eu acho que a entrada é bacana, o ativo é bacana, a tendência está maravilhosa, só que eu acho que é um pouco precipitado você comprar com um ativo tão esticado assim nas médias. O ideal é você aguardar, como eu disse, uma correção um pouco mais consistente para você poder fazer uma boa entrada, tá? Além da CCRO, o nosso amigo Den pede lá a Cosan. Vamos ver a Cosan. Cara, eu não recomendei a Cosan porque ela está muito esticada também em relação ao semanal, tá? Então observa que ela está muito longe aqui do semanal, as médias estão abaixo aqui da região dos R$30, estão entre 29 e 30. Então está muito complicado, está muito longe e tem que deixar ela corrigir um pouco, tá? Não tem o que fazer. Você pode entrar? Poder pode, mas é sempre muito perigoso. Eu não gosto de botar meu capital em risco dessa forma. Eu prefiro operações mais seguras e eu acho que se você aguardar uma entrada mais consistente, você pode conseguir um movimento mais bacana, um movimento mais seguro, mais tranquilo nela, tá certo? Então essa aí é a Cosan, o código dela CSAN3. Tá muito bonita realmente, mas eu recomendo que você espere um pouquinho mais, tá? Então é isso aí, pessoal. Como eu disse, ia durar mais ou menos 1 hora a nossa aula, são 8 horas, o pessoal já encerrou os pedidos de recomendações. Fizemos análises aí então do Ibovespa, do Dow Jones, falamos sobre várias operações que nós temos já posicionados. A gente faz isso, a gente continua analisando essas posições, porque tem vários alunos que estão nas posições e que precisam ainda desse feedback, tá? E mesmo para dar um retorno para vocês do que está dando certo, do que está dando errado. Estopamos algumas posições, como foi o caso aí da Tegma, foi o caso aí também enfim, teve duas que a gente estopou, agora não lembro mais, que eu mostrei para vocês, que deram errado. Então, para fazer um balanço, o que está dando certo, o que está dando errado, o que a gente está estopando, o que está funcionando, jogando aberto com vocês. Todo mundo tem as recomendações da semana passada, a gente está montando então toda semana essa estrutura e vamos continuar com essa lógica. Você entrou na posição, você vai ter assessoria, você vai ter suporte até o momento em que você sair dela, tá? Então a gente vai estar sempre do seu lado aí ajudando com essa situação. Antes de terminar, eu queria convidar vocês
para conhecer nossa estrutura de swing trade, que vocês podem acessar lá pelo nosso site. Basta entrar aqui em www.interinvesteducacional.com.br. Vocês podem acessar aqui a sala de swing trade. Então está aqui a sala de swing trade. Nós temos aqui várias funções para vocês. Temos aqui uma área só de recomendações, onde vocês podem visualizar todas as recomendações que eu passei para vocês, inclusive com os gráficos. Então está aqui o gráfico, está aqui o ponto de entrada, está aqui a análise, todos os comentários dia a dia do ativo, onde é que a gente mantém o stop, o que foi que o ativo fez, todo mundo pode perguntar, comentários de alunos, enfim. Nós temos, além do fórum de recomendações, nós temos também um fórum que é uma biblioteca de ativos, onde vocês encontram vários ativos aí que vocês podem acompanhar, que a gente costuma acompanhar para swing trade, aproximadamente aí 150 ativos, fora as recomendações, dá um total de 180 que a gente acompanha diariamente e que a gente pode fazer esse acompanhamento. Todos eles nós temos aí com o gráfico, com o comentário, com enfim. É muito bacana aí essa estrutura de swing trade. E finalmente nós temos também uma relação dos maiores pagadores de proventos aqui da Bolsa. Então todos eles aqui listados também, para quem quer montar uma carteira de dividendos. E nós temos também aqui um calendário de proventos para isso aí. Então aqui na Interinvest você tem uma estrutura completa. Você não está sozinho, você não está operando sozinho. Você tem uma estrutura completa, muito mais do que eu, ou o Alessio, ou o Dácio, que somos a equipe aqui da Interinvest. Você tem um grande grupo, uma grande comunidade de day traders, de swing traders, enfim, de profissionais do mercado, gente que vive disso, que se encontra diariamente na nossa sala virtual para passar operações, para comentar, para não perder as entradas, enfim. Enquanto você acompanha um ativo, tem gente acompanhando o outro. Nós da equipe estamos sempre a postos para ajudar você a fazer sua entrada, colocar seu estoque, enfim. Aqui na Interinvest você tem todo o amparo, toda a estrutura que você precisa para fazer uma operação bastante consistente. É isso que a gente busca e esperamos estar atingindo aí nossos objetivos com vocês. Então, como vocês viram aí, é uma estrutura única no Brasil, onde você tem toda a análise, tem biblioteca de ativos, você tem recomendações para dividendos, você tem calendário de dividendos, você tem acompanhamento durante todo o pregão, você tem um chat que você pode participar, que eu acabei não mostrando para vocês, mas tem um chat que vocês podem participar para conversar só de swing trade, que é sempre aberto, podem falar com alunos, com nós, equipe de professores, enfim. Aqui você tem toda a estrutura que você precisa para fazer suas operações de forma consistente. São todos convidados para conhecer essa estrutura a qualquer momento. Basta entrar em contato aí com o nosso suporte e o pessoal vai liberar para vocês aí 7 dias gratuitos para conhecer a estrutura, participar das aulas, enfim. Como sempre, é um grande prazer receber todos vocês, ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, uma boa semana, excelentes operações. Aos alunos aí do curso ao vivo, até amanhã, pontualmente 9h30, mais um call de abertura da Interinvest. E aos demais, até a nossa aula de swing trade na semana que vem, pontualmente 19 horas. Um grande abraço, uma boa semana e até lá.